Meu nome é Pedro Lucas, eu tenho 19 anos, fui criado em Umari e moro aqui também. Atualmente eu curso História na Federal de Campina Grande, UFCG, no campus de Cajazeiras. Oi, meu nome é Anderson Soares, moro no sítio chamado Baixio dos Gaviões, na cidade de Umari, Ceará. Tenho 29 anos, trabalho como articulador cultural da Escola de Música Ana da Rabeca e sou dançarino, na qual também sou professor na Associação Cultural Maria Bonita. Chegou, chegou, chegou a Maria, chegou, 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 Grupo Maria Bonita chegou. Nós somos filhos de Umari, interior do Ceará, da comunidade Logrador, com muito orgulho e muito amor. Hoje viemos apresentar nossa cultura popular, dançando um pouco danado de bom. Desde pequeno eu sempre me identificava mais com coisa de cultura. Eu queria estar no meio da folia, mas era uma coisa mais uma Semana Santa, uma festa junina, um mês de maio, uma coisa assim. Essa folia mais de comemorar o time de futebol, nunca estava participando dessas coisas que era tipicamente de menino. Fui criado dentro da igreja até meus 13 anos e isso impedia muita coisa. Muita coisa era vista como estranha. No início foi um pouquinho estranho, porque eu não sabia ao certo o que seria, como seria. E fiquei na dúvida se era realmente, se não era, o que estava acontecendo, porque até então, quando a gente saiu de Fortaleza para vir morar aqui no interior, não tinha muitas pessoas com essa orientação sexual, então era aquele meio novo, né? E até então não sabia o que seria ao certo. Mas depois de um tempo eu fui me entendendo, eu fui vendo, tive apoio dos meus pais também, porque até então eles já sabiam antes de eu contar para eles, então foi uma coisa bem tranquila. Tinha o grupo da dança na igreja, você não pode ser da dança porque você é menino. Vamos dar um jeito de te incluir na dança. Não, tá muito errado, volta, não dá certo. E isso foi se levando, só que eu só achava que eu só não gostava de coisa de menino, e que era isso, eu não tinha essa cabeça ainda da sexualidade. Mas a minha infância inteira foi carregada disso. Apelido, as coisas pejorativas, você é proibido de fazer isso é coisa de menina, vai deixar o cabelo curtinho. Nessa questão da escola foi a pior fase que existiu. Porque era bullying direto, era preconceito, era os famosos apelidos de viado, bicha. Passei muito por isso. No ensino fundamental completo, passei por isso. No ensino médio já não estava mais passando mais. Mas a primeira infância escolar, passei totalmente por esses preconceitos. Para eu me descobrir, para eu entender e aceitar que eu não era só uma criança viada, eu era realmente um viadinho. Aí eu só comecei a entrar mais nessa juventude. Aí com isso eu conheci outros meninos também que curtiam o mesmo que eu. Aí eu fui me identificando até que eu fiquei com o primeiro menino. Eu acho que eu tinha de 12 para 13 anos. Foi a mesma época que eu fiquei com a primeira menina também. Só que eu fiquei com a primeira menina e aquilo não me incomodou. Aí eu fiquei com o menino, escondido, às pressas, mas eu beijei o menino e aquilo também não me incomodou. Só algumas pessoas, meninas, amigas meninas, eu tinha medo de contar para os meninos, que ficaram sabendo. Não gostei de ficar com os dois. E aí? Nesse período, esse namorico, quando eu tinha 12 anos, ele tinha 14 na época, a gente decidiu contar para a família, assumir para a família. Com que cara? Né? Que depois a gente teve uma briga de criança e tal, a gente se afastou e no fim acabou. Mas até então, a maioria dos relacionamentos dão certo e não dão, porque a maioria do povo prefere escondido, aquele famoso escondido é melhor para ninguém julgar, para ninguém falar. Na época, eu era assumido só para minha mãe, já só tinha conversado com ela. O meu pai não tinha conversado diretamente com ele, acredito que ela já. Quando eu me assumi para ela, foi um processo de, vou falar para você porque você é a pessoa que está incluída na minha vida e é isso que importa.
Tipo, você tá aqui no meu dia a dia e eu vou falar pra você pra não chegar a conversa de rua. Você ficar sabendo coisa distorcida e acabar dando errado pro meu lado. Complicar mais ainda a situação que eu criava na minha cabeça. Meu pai não sabia da minha boca, minhas tias já deviam saber por conta dela. A galera da rua não me importava, não. Nunca fiz nada escondido, assim. No começo, sim, mas depois nem ligava mais. A questão da família, eu nem me preocupava tanto porque eu tinha um apoio de pai e mãe. Já tinha algumas pessoas da família que não tinham conhecimento. Por exemplo, minha tia, ela não tinha tanto conhecimento, ela achava estranho. Ela muitas vezes julgava, né? Às vezes não porque queria, mas pelo fato de não ter o conhecimento. Com o tempo foi melhorando e tudo, teve primos que não aceitaram, teve outras primas que aceitaram e ficou nesse impasse, mas o que mais me incomodava e me preocupava mais era minha mãe e meu pai. O restante são familiares que a gente agrega à vida, né? Eu sou uma bicha grande, que fala alto, que gesticula muito, que sempre tá com muito amigo ao redor. Então, tipo, a gente fala alto, gesticula muito e a gente, tipo, quando chega num lugar, é muito difícil não perceber. Aí sempre vem de um idoso, daqueles caras, tipo, super hétero top. Aí tá lá, você tá comprando alguma coisa, uma bebida, um negócio pra comer, alguma coisa. Aí eles chegam assim, aí começa. Ah, cabelinho, que eu tinha um cabelo mais comprido. Isso era, os comentários sobre o cabelo eram mais frequentes, porque eu tinha um cabelo mais comprido, passava do ombro, assim. Aí, ai, cabelinho, não sei o quê, bonitinho, tipo, sempre essa vozinha querendo intimidar, vozinha querendo ridicularizar. No começo eu não cortava, eu deixava. Só que depois que eu comecei a cortar, dava aquele choque. Ele reagiu. Aí já era um motivo para aquilo passar, tá, ele vai engrossar. Aí na minha cabeça, esse é o momento, assim. Ele fala a vozinha, eu rebato, ele vai engrossar a voz e perguntar o que é que eu quero. Eu acho que eu mais me aproximei, assim, de uma situação de medo, tipo, tá, agora ou eu reajo aqui, ou vai acontecer alguma coisa pior. Foi num bar, numa festa. Eu tava num bar, aí um cara começou ele se enrascou com o meu cabelo. Ele queria ficar mexendo no meu cabelo, ele tava na mesa do lado. Aí ele mexia no meu cabelo, mexia no meu cabelo, mexia no meu cabelo. E teve uma hora que eu olhei pra ele assim, eu falei, cara, tá chato, para aí, não sei o quê. Quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, fui prejudicada algumas vezes e também fui rejeitada em alguns períodos de trabalho por conta de ser gay. Por conta que, como uma frase que o patrão, quando foi me contratar, falou, por você ser gay, ser viado, não foi nem gay, por você ser viado, você pode dar em cima dos clientes. Então, eu acho melhor não lhe contratar. Então, é um pouco pesado, só que ao mesmo tempo eu deixo de lado, eu não carrego para a vida. Eu acredito, e eu com a minha passibilidade de pessoa cisgênero dentro da comunidade, eu acredito que esse preconceito seja bem menor do que para uma pessoa trans ou, por exemplo, uma gay mais afeminada do que eu aqui na cidade. Mas da minha vivência, eu acredito que não, eu nunca tenho, tipo, sido impedido de algo, ou fora a igreja, claro, tenha sido impedido de algo ou de entrar, de frequentar algum lugar por conta da minha sexualidade. Já me transformei em outra pessoa na qual eu não era, para poder me adaptar e me adequar a outras situações. Eu não podia usar cabelo grande, eu não podia ter unha grande, eu não podia usar short curto, calça nesse estado, não podia. Tinha que vestir para agradar as pessoas. E esse é um dos pontos onde o meu antigo casamento se acabou, por conta que eu tinha que me tornar outra pessoa para poder agradar a ele, para viver bem. A maioria da nossa classe pensam muito sobre essa questão, que a gente tem que se adaptar e se adequar às outras pessoas para poder viver bem. E na realidade a gente não precisa disso. Existem várias pessoas no mundo afora que aceitam a gente do jeito que a gente é, que a gente não precisa mudar para poder agradar as pessoas. E nesse meio tempo de vida, eu aprendi muita coisa e uma delas foi isso, viver bem do jeito que eu sou, sem precisar mudar ou sem precisar me adequar a outras pessoas.
Eu gosto de cabelo grande, eu gosto de unha grande, eu gosto de vestir short curto. Pronto, sou eu. Sabe, eu me amo desse jeito. E se for para mim encontrar uma pessoa mais na frente, que seja nesse âmbito de me aceitar dessa forma. Minha mãe falou, não, ele é seu pai e da mesma forma que você tinha medo de chegar alguma coisa distorcida para mim, pode chegar alguma coisa distorcida para ele. Então, ela conversou comigo, me conscientizou disso, que eu devia dar valor a isso, que eu devia me assumir para ele, que eu tinha essa chance, eu tinha essa tipo que outras pessoas não tinham. Na época eu me identificava como uma pessoa bissexual, eu falei para ele, pai, ó, eu fico com meninas, mas também fico com meninos. Ele olhou assim pra mim, mas tu não gosta de se pintar não, né? Aí eu parei assim, pensei, eu olhei pra mãe. Aí eu olhei pra mãe, ela, tipo assim, ela entendeu o que eu queria perguntar. Aí eu olhei pra mãe, ela, maquiagem, eu falei, não, por enquanto não sei. Eu sou uma pessoa muito vaidosa, que gosto muito de arrumar, principalmente meus cabelos. Quem me conhece sabe que eu tenho vários cremes, que sou viciada em colônias, eu sou suspeita até de falar. Aos meus 7 anos de idade, eu passei por um assédio, ou melhor, um abuso sexual, literalmente. Com pessoas conhecidas que era para ter o respeito e no final não teve, né? Que no final tem várias pessoas que eu conheço que já passaram por isso, que sofrem o abuso, aí conta para a família diz que é mentira e o abusador ainda diz que é você que deu em cima. Então, esse núcleo, não foi só eu já passei, como teve outras pessoas também que passaram, que é pesado, sabe? É uma coisa muito complicada para se comunicar, para se falar. Só que hoje em dia eu falo abertamente, sabe? Eu converso abertamente. Muitas pessoas ficam se perguntando o porquê. É tanto que tem uma amiga que fala que eu tenho sangue de barata por causa que eu falo com a pessoa que fez isso comigo. Eu tenho essa capacidade de falar com a pessoa. Na questão da psicóloga, quando eu fui passar, por conta que eu tive um período de depressão, tive um período de ansiedade, foi tudo relacionado a várias vivências, a várias ocorrências, a várias outras coisas, que não só se relacionam a esse ponto. Que quando eu falei desse ponto, que eu falei abertamente, tranquilo, a psicóloga ficou se perguntando como que tu tem essa mentalidade tão plena de falar calmamente um assunto que tu passou quando tinha 7 anos. Eu digo justamente por isso, porque eu botei na minha cabeça que aconteceu. Não tinha o que fazer. Eu não tive culpa. Então por que eu vou ficar me maltratando por conta disso? Foi uma dor que eu passei literalmente, que foi mesmo no período que eu também estava com um namorinho de criança, que eu passei 2 anos. Eu não tomava banho direito, porque eu tinha medo de tirar a roupa. Eu não fazia nada com medo. É tanto que chegou um período que, quando foi completando os 2 anos, já estava num grau tão grande nesse início, depois do acontecido, que literalmente eu não estava conseguindo fazer nada. Eu tinha medo do toque das pessoas. E hoje em dia eu falo abertamente, sou o que eu sou justamente por conta disso, porque eu tive esse apoio, eu não precisei estar me preocupando e hoje em dia eu não me preocupo com isso, eu não boto na cabeça. Hoje em dia eu deixo assim, que Deus tome de conta. O que você tem a dizer sobre a frase? É só uma fase. Já escutei tanto. Ai, meu Deus, eu não tenho nem muito o que falar sobre essa frase. É só uma fase, meu Deus. E quando não é essa frase, é aquela, porque não encontrou a mulher certa. Gente, não existe isso. A gente pensa o seguinte, nós não escolhemos ser assim. Nós nascemos assim. Então não tem o porquê dizer que é uma fase. Que fase é essa? Quem quer passar por uma fase assim?
Aonde todo dia você tem medo de sair na rua, aonde você tem medo de postar qualquer coisa, aonde você tem medo de abrir a boca para falar qualquer coisa, quem quer passar por essa fase? Eu acho que todos deveriam entender que não é uma fase. Nós nascemos assim. Como muitos evangélicos já chegaram em mim e falaram, isso é pecado. Isso você vai para o inferno. Porque isso não é coisa de Deus. Tá. Se não é coisa de Deus, então por que nós nascemos? Essa é a primeira pergunta que se faz. Segunda, Deus fez a gente ter um propósito. Então, cada um de nós temos um propósito nessa vida. Independente do que seja, do que escolha, porque dentro de uma religião eu tenho esse fundamento de que dentro da religião não existe sexo. Não existe questão de sexualidade, orientação sexual, não. Nós somos seres de luz onde a gente está procurando nossa libertação e nosso caminho. Então, nessa questão deles falarem sobre essa situação, que muitas vezes também falam que é só uma fase, eu queria só que entendessem que não é uma fase, sabe? Que não é uma coisa passageira na qual a gente vai virar o disco e mudou. Não. É para a vida inteira. E nós, da classe LGBTQIAPN+, nós estamos aqui literalmente para simbolizar uma coisa que a maioria dos héteros não tem, que é o amor. Gente, não é o fim do mundo, tá? Existem pessoas como você por aí, existem pessoas que passam pela mesma coisa que você, e existem pessoas que estão disponíveis, existem órgãos, existem comunidades locais onde você pode buscar refúgio e você deve buscar refúgio. Eu sou muito agraciado por ter um apoio familiar dentro de casa e existem muitas pessoas que não têm. Já conheci pessoas que não tiveram do mesmo apoio e que, por exemplo, encontraram um lugar na universidade para se viver. Tipo, na universidade, como eu já disse, você encontra todo tipo de gente, de todos os lugares, de várias vivências. E é muito incrível. É muito incrível você conversar e você conhecer e você ver como aquelas pessoas superaram coisas e que estão ali fazendo o seu, lutando pelo seu e que mais na frente vão se tornar professores universitários, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, corra atrás do seu. Esqueça essa questão de se provar. Se provar para alguém não é de forma alguma a sua prioridade. A sua prioridade é a sua saúde, a sua prioridade é o seu bem-estar, a sua prioridade é o seu futuro. Busque o seu futuro, você tem futuro sim. Você não é apenas um peso, você não é apenas uma pessoa que vai ficar ali. Você está à beira da sociedade. Está, infelizmente está. Nós somos a base e nós vamos ter que segurar muita coisa ainda. Eu acredito que da mesma forma que eu consegui, apesar dos pesares, você também vai conseguir. Da mesma forma, você vai conseguir entrar na sua faculdade, você vai conseguir o seu emprego, você vai conseguir mudar o seu nome para o seu nome social, que é uma luta muito pesada também para muita gente. Você vai conseguir ser respeitado no seu âmbito de trabalho. Se esse âmbito de trabalho for certo para você, faça as decisões corretas, usem camisinha, por favor, isso é muito importante. ISTs matam muito. É isso. Paz. A única coisa que eu falo é tenha fé e não desista. Porque a gente vai sempre passar por dificuldades. Mas se você ficar se privando, se trancando, se prendendo, do que vai adiantar? Você vai estar vivendo sua vida para agradar os outros. Você não vai estar sendo feliz. Por mais que na sua consciência diga, eu estou feliz desse jeito. Reflita por 5 minutos e pense, será se eu estou sendo feliz realmente? Então, a gente passa por preconceitos de todos os lugares. Às vezes mesmo os próprios pais da gente não aceitam a gente. Eu tive essa sorte dos meus pais me aceitarem, mas tem muitas outras pessoas que eu conheço que não aceitam. Mas nem por isso desista. Persista, continue. Não ache que você está só, porque você não está só. Todos nós estamos lutando, todos nós estamos lado a lado para poder vencer, ganhar o nosso direito de respeito.
Então, independente da situação, independente do que você esteja passando, independente se você está confuso. Ah, eu sou o quê? Eu sou hétero? Eu sou bi? Você vai se identificar, você vai se conhecer. Então, independente disso, a gente sempre vai estar aqui para ajudar. Então, quando quiserem conversar, quando quiserem desabafar, procure alguém que já passou por essas situações, que muitas vezes a gente não pode saber o que você está passando, mas a gente pode dar um caminho sobre isso. Eu sou Edna Rodrigues, tenho 31 anos, sou a idealizadora, né, desse documentário, documentário que tem o nome Igualdade para a Diversidade, né? Resolvi fazer esse documentário aqui na cidade de Umari, Ceará, onde sou natural daqui, né, para falar sobre as vivências de algumas pessoas LGBTQIAPN+, né, daqui da cidade. Falar sobre os preconceitos, né, passados, falar sobre as situações de vivências no cotidiano, né, na sua vida, e resolvi falar sobre isso também devido à minha vivência, devido a coisas que já passei, sobre o meu processo de me assumir para a sociedade, né? Porque eu sou lésbica, né? Eu me assumi, eu tinha 21 anos, foi no ano de 2013. Na época, né, eu vinha de um relacionamento, né, com uma pessoa do sexo oposto, fui casada com uma pessoa, né, do sexo oposto. Então, para eu me assumir para a sociedade foi um desafio muito grande, né? Passei por muitos preconceitos, passei por muitos tabus, tive que enfrentar várias situações e lutas, né? Todo dia era uma luta para enfrentar a sociedade. E hoje, né, como devido às minhas experiências, hoje passando por todas as situações, buscando estudar, né, fui fazer faculdade, me formei licenciatura em matemática, também comecei a estudar música e hoje eu sou musicista, toco em várias bandas, né, toco como freelance e também participo de associação e dou aula de música. Tudo isso, né, influenciou no meu processo de luta, né, de luta para as pessoas, né, me aceitar. Mas na verdade não que as pessoas teriam que me aceitar, mas teriam que me respeitar, né. Na verdade a palavra seria essa, respeitar a minha orientação sexual, né? E devido a todas essas vivências que eu passei na minha vida, hoje eu me sinto realizada, né? Também já sendo casada, né, com a minha esposa e tendo a minha profissão, então resolvi, né, trazer esse documentário para também as pessoas conhecerem outras vivências de pessoas que passam por situações parecidas como a minha, né? E ao final, né, desse documentário, depois desse projeto, a gente pretende criar um núcleo, né, um núcleo de apoio LGBTQIAPN+, aqui na cidade de Umari, Ceará. Um núcleo ainda não existe, ainda não tem um núcleo aqui, então queremos criar esse primeiro núcleo, né, de apoio a essas pessoas que passam por essas situações, que passam por preconceitos, pessoas que sofrem abuso, pessoas que não são aceitas por suas famílias. Então esse núcleo ele vai servir para ajudar as pessoas como elas conseguirem, aliás, contribuir, né, para contribuir e quando nos tornar uma família, para que possamos lutar juntos, né, por nossos objetivos e que possamos evoluir cada vez mais, né. E o recado que eu deixo para as pessoas é que lutem, resistam, né. Nós precisamos ser
quem nós somos. Nós não precisamos nos esconder. Isso não é uma escolha, isso não é uma coisa que eu decido ser, não é uma fase. Vamos lutar para que possamos a cada dia, né, resistir e ser quem nós somos.